Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje voltando a falar mais um tema que as pessoas me mandam dúvidas, que as pessoas me abordam, seja nos atendimentos, seja pelas redes, dúvidas que as pessoas têm. O tema de hoje, gente, é cremação. É pecado fazer cremação? É pecado cremar uma pessoa depois que ela morre? Qual é a sua opinião? O que você acha? Então, como eu estou passando por este momento agora, quando eu estou cuidando da cremação do corpo do meu pai, que já morreu, que já desencarnou em 2011, mas agora, por uma decisão familiar, a gente resolveu ser cremado na minha família, então a gente resolveu tirar os despojos deles do cemitério, fazer uma cremação, fazer uma destinação dessas cinzas, e a partir daqui toda a minha família resolveu ser cremada, tá? Por nossa decisão, por questões nossas, a gente resolveu a partir de agora ser cremado. Então a gente não vai ter mais o jazigo no cemitério. Então a gente está cuidando dessa cremação. E aí com isso vieram umas dúvidas, as pessoas começaram a me perguntar, porque como eu trouxe a urna para casa até eu fazer a destinação dela correta, as pessoas perguntaram, e aí, Ali, me diz, o que você acha? Cremação é pecado, não é pecado? Existe lei a respeito? Não existe? Será que dói para ser cremado? Quer dizer, se o espírito sente a dor? Então, são várias perguntas. Então, eu resolvi gravar alguns videozinhos, pouca coisa mesmo, mas para a gente tentar esclarecer esse assunto. Então, o assunto de hoje, gente, é: cremar é pecado? O que você acha a respeito? Qual a sua opinião a respeito? Então, para começar, é importante a gente entender que existem vários conceitos, que existem várias ideias, que existem várias religiões que pensam, cada uma pensa diferente a respeito. E o mais importante para a gente começar é entender que a gente deve respeitar cada crença, respeitar cada religião. Não existe a certa, não existe a errada. Para algumas religiões é proibido, para outras é permitido e para outras ainda é até aconselhável. Então, não importa se você acha que é pecado ou não, o que importa é que a gente respeite a posição de todas as crenças, de todas as religiões, entendendo que cada uma tem o seu posicionamento e todas devem ser respeitadas. Então a gente vai conhecer um pouquinho nesse vídeo de hoje, uma passada rápida do que as religiões pensam a respeito. Mas antes da gente começar a falar assim, mas o que o católico pensa, o que o evangélico pensa, o que o budista pensa, vamos tentar entender um pouquinho de onde veio essa questão da cremação. Gente, isso é muito antigo. A cremação veio lá de trás dos povos, dos homens das cavernas. Que quando morria uma pessoa naquela época, os cadáveres eram queimados para não atrair animais para onde eles moravam, por território deles. Então, era uma questão mais de sobrevivência, era uma questão mais de coisa prática, porque se um cadáver fica ali apodrecendo, eles iriam atrair animais. Então, o que eles faziam? Queimavam o cadáver para que não atraísse animais e os colocassem em risco. Então, começou aí a questão da cremação, mas sem nenhum caráter religioso. Era apenas uma questão básica de sobrevivência, bem primitiva. Agora sim, vamos então ver um pouquinho das posições de cada religião, ou seja, o que cada religião pensa com relação ao ato sagrado. Então, assim, para começar, gente, algumas religiões é pecado falar em cremação, porque a gente deve enterrar e tudo mais. E para outras, a coisa é bem diferente. Então, assim, vamos ver um pouquinho, então, cremação na visão evangélica. A cremação, para a visão evangélica, pelo menos de alguns segmentos, de algumas linhas evangélicas, porque nas linhas evangélicas existem várias linhas, então eu vou dar uma passada básica. Para a cremação nas igrejas evangélicas, como a presbiteriana, por exemplo, não é proibida. Ou seja, no entanto, não é proibido, mas o que é recomendado mais é o sepultamento, ou seja,
principalmente nas vertentes mais tradicionais, aquelas que seguem mais o Velho Testamento. Então, não há uma proibição, né? Principalmente nos evangélicos mais, vamos dizer, mais modernos, as visões mais modernas. Mas aqueles evangélicos que seguem mais a questão do Velho Testamento, é recomendado o sepultamento ao invés da cremação. Agora, para a Igreja Católica, é pecado ser cremado, gente? Bom, para a Igreja Católica, no caso, a cremação é aceita. A Igreja Católica aceita a cremação. Mas essa permissão, na verdade, é bem recente. O Papa João Paulo VI autorizou a cremação aos católicos em 1963, desde que o motivo fosse cristão. O sepultamento continua sendo a recomendação padrão e algumas regras sobre as cinzas desta cremação para a Igreja Católica. A Igreja Católica, por exemplo, não aconselha guardar as cinzas em casa ou dividir as cinzas um pouquinho para cada familiar, por exemplo. Cada um vai ficar com um pouquinho das cinzas. Não, isso a Igreja Católica não aconselha. Ou então, tornar um objeto de culto, um objeto de comemoração, ou até mesmo fazer uma joia, né? Fazer algum objeto de joalheria. Tá? E também não é muito recomendável, até mesmo, colocar numa montanha, no mar, na natureza. Para a Igreja Católica, o ideal para as cinzas de uma cremação é guardá-las num lugar sagrado, ou seja, num cemitério. Então, existem vários cemitérios onde é possível guardar urnas com as cinzas cremadas. Então, não é que é proibido para a Igreja Católica colocar na natureza, mas o aconselhado é colocar no espaço sagrado que eles consideram sagrado, que é um cemitério, certo? Já para outros, um espaço sagrado pode ser a natureza, né? O mar, pode ser uma montanha, pode ser uma chácara onde uma pessoa tenha em vida gostado muito de viver lá e plantar uma árvore em cima. Então vai muito desse ponto de vista, como eu estou falando para vocês. Mas para os católicos, o ideal mesmo é guardar as cinzas, se a pessoa católica optar pela cremação, num espaço sagrado que seria um cemitério. Já para o espiritismo, a cremação na visão espírita também é aceita. Não existe proibição nenhuma. Só que para os espíritas é recomendado esperar pelo menos 72 horas antes do corpo ser cremado, porque, segundo a religião espírita, esse é o tempo que é necessário para desvincular o espírito do corpo material. Então, uma pessoa morreu hoje, o velório normal, então esse corpo ficaria aguardando 72 horas antes de ir para a cremação. Então, aqui, por exemplo, em Curitiba, que é onde eu moro, nos planos funerais, quando há uma decisão da família pela cremação, eles perguntam se a pessoa tem uma religião mais espírita ou uma religião não espírita. Porque se é espírita, a recomendação é que se espere por essas 72 horas, que seria o tempo necessário para que um espírito se desvincule da matéria, tá? Já a cremação, gente, no islamismo, o que será que o islamismo diz com relação à cremação? No islamismo, ser cremado é pecado. Para os seguidores, ela é totalmente proibida. Eles acreditam que essa é uma despedida considerada impura. A crença é que para completar o ciclo da vida, o corpo precisa retornar ao solo. Já como seria a cremação, gente, para o judaísmo? Estou dando uma lida aqui, gente, porque são vários pontos de várias religiões e eu acho que é legal a gente se atentar detalhadamente para cada uma das religiões. Para o judaísmo, cremar também é considerado um pecado. Apesar dos judeus liberais serem mais favoráveis à cremação, ainda assim não é tão aceito. E as cinzas não podem ser enterradas em cemitérios judaicos, justamente porque uma parte dos judeus não aceita, e esses judeus mais
liberais já estão aceitando, mas existem essas normas com relação a onde guardar as cinzas, de não serem colocadas nos cemitérios judaicos. Já os judeus ortodoxos, aqueles bem rigorosos na lei judaica, são completamente contrários à cremação e consideram isso um insulto a Deus. Na crença judaica, a alma não se liberta até que o corpo tenha se desintegrado. Além disso, eles também levam em consideração todas as vítimas do Holocausto que foram assassinadas e cremadas. Então, para os judeus ortodoxos, a cremação é totalmente fora de questão. Já a cremação para o budismo, gente. O budismo é totalmente favorável à cremação. A maior parte dos seus seguidores são cremados e o sepultamento, né, não é tão bem visto como outras religiões. Lá, então, para os budistas, é muito melhor cremar do que sepultar. Olha só, exatamente o contrário de outras religiões. As cinzas são mantidas em templos, são mantidas em casa. Tá? Então, não há nenhuma proibição, nenhuma norma contra a cremação para os budistas. Antes da cremação e depois da cremação, muitas preces são realizadas para que a pessoa complete o seu ciclo de vida e a morte alcance o que eles consideram o nirvana. Então, gente, então assim, por aí vai. Existem povos, culturas, né? Na Índia, por exemplo, eles jogam as cinzas lá no rio Ganges. Então, assim, existem várias maneiras, existem várias visões, existem várias crenças. O que eu acho que é importante é a gente entender que todas elas devem ser respeitadas, entender que mesmo sendo um pó, mesmo sendo uma cremação, mesma coisa que um sepultamento deve ser feito com todo respeito, porque ali existe uma memória que a gente guarda do nosso ente querido, mas entender principalmente que o espírito da pessoa que a gente ama não está mais naquele pó. Então, eu vou guardar na minha casa porque eu quero ter um pedaço do meu pai aqui dentro para a gente. Não é legal. Até porque, como eu já estou falando em outro vídeo esse assunto, a gente vai guardar uma memória afetiva. A gente vai guardar uma memória que simples evocação dessa memória pode trazer lembranças o tempo todo. E aí a gente não consegue seguir em frente, se desconectar desse ente querido. E muitas vezes até o próprio ente querido, que deveria estar seguindo no seu plano espiritual, na sua evolução espiritual, acaba ficando preso ali, não espiritualmente preso, entende? Mas entendendo que a família está apegada a ele. Então eles não querem ir para não deixar a família sozinha. Então, para o bem do espírito, para a evolução espiritual desse espírito que vira, né, que sai dali e que essa alma vai continuar nas suas reencarnações, enfim, na sua evolução espiritual. E para nós que ficamos também, que queremos que esse espírito da pessoa que a gente amou tanto também evolua espiritualmente, o melhor é fazer uma destinação correta dessas cinzas com todo amor, com todo respeito, lembrando que ali é apenas o pó daquele corpo, daquele invólucro que guardou, né, o nosso espírito que a gente amava tanto. Nós não estamos cremando o pai e a mãe, estamos cremando o corpo do nosso pai, o corpo, a matéria física da nossa mãe, porque o espírito dessa pessoa que a gente amava já não está mais ali presente. Então, dependendo da sua crença, dependendo da sua religião, siga o seu coração, siga a sua crença, siga aquilo que você acredita, com todo amor, com todo respeito, sem julgamentos, sem julgar nenhuma religião de outra pessoa. Mas tá aí, gente. Essa é a visão. Se cremar é pecado para cada uma das principais religiões, né? Você decide pelo seu ponto de vista se você acha que cremar é pecado ou não pela sua religião e você decide com a sua família o que for melhor para você, tá certo? Espero que tenha ajudado e eu fico aqui e espero que você me coloque dúvidas, coloque nos comentários o que você está achando desse tema que eu sei que ninguém gosta de falar de morte, de enterro, de cremação, mas gente,
infelizmente, né, faz parte da vida e a gente melhor começar a encarar a vida após morte como uma vida que continua, né? A vida material termina ali, no desencarne, no corpo. O corpo termina, o corpo morre, mas a nossa alma segue em frente no outro plano espiritual, na outra casa que a gente tem, tá bom? E como eu falei já em alguns vídeos, é melhor que a gente comece a se preparar mentalmente, psicologicamente e espiritualmente desde já, para que a gente não fique apegado à matéria e sofra muito quando chegar a nossa hora. Grande abraço, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.